Graça e paz de Jesus Cristo, seja muito bem-vindo ao propósito 150 dias para crescer com os Salmos. Nós estamos nesse propósito de 150 dias para ganharmos crescimento espiritual no nosso relacionamento com Deus. O livro de Salmos, no hebraico, ele se chama Tehillim. Se escreve Tehillim. Tehillim. E Tehillim quer dizer louvores. O livro de Salmos, ele é formado por 150 composições, que podem ser louvores, a maioria são louvores, tem alguns salmos de lamentação, tem alguns salmos em que a pessoa que escreveu estava sendo muito perseguida pelos inimigos, então ela pede que Deus destrua o inimigo e faça justiça. Cada salmo é uma composição em que o autor, a pessoa que escreveu aquele salmo, manifestou a sua intimidade com Deus. Ela fez uma oração, ou ela falando para Deus a respeito da sua queixa, a respeito do seu sofrimento, a respeito das suas dores, a respeito das suas angústias, a respeito do seu sofrimento. E cada um desses salmistas colocou, em cada salmo que escreveu, um ensinamento sobre como lidar com aquela situação. Existe, por exemplo, o Salmo 73, em que o Asaf estava com inveja das pessoas. E ele escreveu ali sobre o sentimento dele diante de Deus. E no mesmo salmo ele escreve como ele viu Deus nessa situação e aprendeu com a inveja como Deus é bom e como as situações da vida que muitas vezes nós invejamos são provisórias. Invejamos o carro, a casa de alguém, e isso são coisas que vão ficar aqui na terra. E o tempo que perdemos invejando é um tempo em que poderíamos agradecer por aquilo que já temos. E se olharmos bem, nem precisamos daquilo que estamos invejando. Estamos invejando simplesmente porque deixamos de prestar atenção em relação ao que recebemos de Deus. Quando você lê o Salmo 73 e aprende essas lições, você percebe que cada salmo traz uma lição para o nosso crescimento espiritual, e os Salmos, o livro de Salmos, ele traz uma riqueza espiritual, porque você lê um salmo por dia e você reflete naquilo que aquele salmo traz como lição para a sua vida, e você aprende coisas do relacionamento com Deus que aquele salmista escreveu. Então, quando um salmo é de alegria, por exemplo, o Salmo 100, ele fala assim: celebrai com júbilo ao Senhor, cantai a Ele sempre louvores. Você aprende a reconhecer a glória de Deus nos momentos felizes. Quando você lê o Salmo 13, que fala: até quando o Senhor vai ficar longe de mim? Você vê que o salmista que escreveu o Salmo 13, ele começa perguntando a respeito das questões da vida. E nós muitas vezes estamos perguntando sobre a vida. Então, mas o Salmo 13, ele termina com uma frase: mas eu cantarei ao Senhor. Então ele mostra que ele tem uma dúvida a respeito de uma situação da vida, mas o relacionamento que ele tem com Deus dá para ele a segurança de que ele vai resolver o problema e ainda vai cantar louvores ao Senhor. Por isso que os Salmos são um ótimo livro para receber crescimento espiritual. Cada salmista escreveu uma parte do que estava sofrendo, do que estava vivendo, do que estava desfrutando de vitória, de alegria, de celebração, né, com Deus. E quando você lê os Salmos, os 150, separa 150 dias para ler os Salmos, você percebe que a vida é assim. É como os Salmos. Tem dias que você tem angústia, tem dias que você tem dúvida, tem dias que você está com alegria, tem dias que você está
angustiado, às vezes precisando receber uma renovação da sua fé. E quando você lê os Salmos, o livro de Salmos vai trazendo essa alegria para nós. Aqui nós estamos lendo o Salmo por completo, mas muitas vezes você vai encontrar a resposta para o que você precisa lendo apenas um ou dois versículos dos Salmos. Você muitas vezes abre os Salmos e lê um versículo de um dos Salmos e você tem respostas de Deus ali, porque a palavra de Deus traz a renovação diária. É por isso que nós estamos com esse propósito de 150 dias para crescer com os Salmos. O livro de Salmos, ele é um livro que quando você fala no plural, Salmos, você fala do nome do livro e se refere ao conjunto dos 150 salmos. Mas quando você quer falar de um salmo específico, o correto é falar no singular. Então você deve falar Salmo 21, Salmo 23. Aqui na tela você está vendo que está escrito Salmos e capítulo 21. O livro de Salmos não é dividido por capítulos. Cada salmo é um salmo individual e o livro de Salmos ele é uma coletânea, ou seja, o povo hebreu reuniu, colecionou os salmos ao longo dos anos e depois formou o livro de Salmos. Realizou a reunião, a coletânea de 150 escritos que foram elaborados por vários autores. Autores que viveram em épocas históricas muito diferentes, inclusive. Tem textos de Moisés, que é o Salmo 90, que nasceu muitos anos antes do rei Davi, e tem vários salmos do rei Davi, que veio muitos anos depois de Moisés. Então, você não tem capítulos, não é como os livros históricos que contam uma história que foi acontecendo de maneira sucessiva e que por isso é dividido em capítulos. Agora, dito isso, vamos para a meditação do Salmo 21. O Salmo 21 é um salmo em que o rei Davi fala que ele tem alegria no Senhor. E ele se alegra no Senhor porque ele fala que foi Deus que deu todas as bênçãos que ele recebeu. E depois ele fala que, na primeira parte que está aqui em laranja, o versículo 1 e 2, nós vemos que ele fala que ele tem alegria no Senhor. Depois tem uma segunda parte, do versículo 3 até o versículo 6, que nós colocamos em verde, em que ele mostra o que Deus deu para ele. Por isso que ele agradece. E uma última parte, que vai do versículo 7 até o versículo 12, que é a parte azul, que ele fala o que Deus vai fazer em relação ao cuidado com ele. E ele termina, por isso que volta a ficar em laranja, o último versículo, dizendo que ele exalta ao Senhor pela força do Senhor. Então nós cantaremos e louvaremos o teu poder. Então ele começa o salmo falando que ele se alegra no Senhor porque o Senhor realizou o desejo do coração dele. O Senhor realizou tudo o que ele pediu e ele termina no último versículo falando que eu vou exaltar ao Senhor na força dele, porque nós cantaremos e louvaremos o poder dele. E aqui no meio ele fala o que Deus deu, do versículo 3 ao 6, e do 7 ao 12 ele fala o que Deus ainda fará. Então vamos ler aqui. Ele começa o salmo dizendo: O rei se alegra em tua força, Senhor, e na tua salvação grandemente se regozija. O que é regozija? Regozija é regozar. Então é gozar de volta. A ideia de regozijar, que é gozar de volta, é ter alegria constante, ter alegria renovada. Então ele se alegra e depois ele regozija, ele tem alegria de volta. Então ele fala: O rei se alegra em tua força, Senhor, e na tua salvação grandemente se alegra de volta, se regozija. Então ele fala que ele tem alegria na força do Senhor. E esse versículo 1 nos ensina que nós devemos nos alegrar na força do Senhor. É Ele que nos dá o fôlego de vida e por isso que nós estamos vivos.
é a força do Senhor que nos dá vida. É a força do Senhor que nos dá força para fazermos as nossas coisas, que nos dá conhecimento para podermos crescer, que nos dá condição de fazer o que fazemos. Ele se alegra não no poder dele. Tem pessoas que se alegram no carro que tem, na casa que tem, no emprego que tem, no cargo que tem, na posição que tem, na beleza que tem, na altura que tem. Tem pessoas que se alegram por alguma coisa que é aqui da terra, limitada. Mas o rei se alegra em tua força, Senhor, e na tua salvação grandemente se regozija. Ele não se alegra porque ele fala: eu tenho um exército, eu tenho carros de guerra, eu tenho soldados, eu tenho capitães. Ele não se alegra nisso, mas ele se alegra na salvação que vem do Senhor. Então ele fala: o rei se alegra em tua força, Senhor, e na tua salvação grandemente se regozija. Já nesse versículo primeiro, quando ele fala assim, e na tua salvação grandemente se regozija, está aqui a palavra salvação. Você já é salvo em Jesus? Você sabe que para você ser salvo do pecado, salvo dessa terra, desse mundo, salvo das tristezas dessa vida, salvo no final da vida do inferno, você precisa ter Jesus? Então, se você já recebeu a Jesus, você sabe do que nós estamos falando. Mas talvez você esteja assistindo esse vídeo e não sabe disso. Talvez falaram para você que salvação é você fazer boas obras e está tudo bem. Mas a salvação, na verdade, depende de você ter a salvação em Jesus. Deus criou o mundo, colocou Adão e Eva no jardim do Éden e disse para eles que eles não deveriam comer da árvore do bem e do mal. Se eles comessem dessa árvore, eles conheceriam o mal. E eles comeram. Então, todos nós somos descendentes de Adão e de Eva. Então, todos nós conhecemos o mal. Todos nós, em algum momento, invejamos, xingamos, ficamos com raiva, ficamos com ódio, ficamos com algum tipo de mágoa, às vezes cobiçamos o que é do outro. Todas essas coisas são pecado. E nós só ficamos longe de Deus por causa do pecado. Mas Deus, vendo isso, enviou Jesus para vencer o pecado e morrer na cruz e pelo sangue dele justificar os nossos pecados. Então, quando você aceita Jesus, Deus olha para você e fala: ele está com Jesus e eu aceitei o sacrifício de Jesus, então os pecados dessa pessoa estão perdoados e ela pode ser meu amigo. Então, quando o texto fala assim, e na tua salvação grandemente se regozija, a salvação de Deus, que é Jesus, nos traz alegria. E como eu faço para receber Jesus e ser amigo de Deus? Fazendo uma oração, que você pode fazer comigo agora. Se você quer ser amigo de Deus e ter Jesus, faça essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no céu, no livro da vida, e me dá o teu Espírito Santo para te seguir até a eternidade. Amém. Com essa oração, você recebeu Jesus como teu único Senhor. Muitas pessoas dizem que Buda pode salvar, que outras pessoas podem salvar, mas a verdade é que o Buda está morto. A verdade é que todas as pessoas, o Maomé também está morto, se você é muçulmano, mas Jesus está vivo e está sentado à direita de Deus e ele está ouvindo a sua oração. Por isso que ele é o único Senhor que salva. Os outros estão mortos. Se você reza para Pedro, para Antônio, para José, para qualquer santo, todos eles estão mortos. Eles não podem ouvir a sua oração. Eles não podem ouvir a sua prece, eles estão mortos. O único que está vivo é Jesus. Só ele pode ouvir a sua oração e levar a Deus. Então,
Não ore para nenhuma imagem, nenhum santo. Ore diretamente para Jesus. Então, quando você fala, eu aceito a Jesus como meu único Senhor, Jesus é o teu Senhor. O teu Salvador, ele morreu pela sua vida. E quando você pediu para escrever o seu nome no livro da vida, significa que o teu nome está no céu. E por último, lá em Apocalipse, capítulo 20, está escrito a respeito do livro da vida. Está escrito que todo mundo que recebeu Jesus tem o nome escrito nesse livro. Apocalipse, capítulo 20, último livro da Bíblia, no capítulo 20. E quando você pede o Espírito Santo é o próprio Espírito de Deus. Ele mora em você e faz você andar de acordo com a vontade dele. E isso faz você chegar até o céu. Então você recebeu o Espírito Santo agora. Sempre que você fizer alguma coisa errada, ou quiser fazer algo errado, o Espírito Santo vai apertar o seu coração e dizer: é errado, não faça. Então fique atento, porque agora você recebeu o Espírito Santo. Depois que você fez isso, aceitou a Jesus, você deve procurar uma igreja e ir para o batismo. O batismo tem que ser em idade adulta, porque você tem que tomar a decisão com a sua razão de que você mesmo e não o seu pai e a sua mãe decidiram batizar você. Você mesmo quer se batizar e entregar a sua vida para Deus, para Jesus. E no batismo, seus pecados ficam lá nas águas. E quando você sai, você está lavado para andar com Jesus agora. Depois que você é batizado, você deve participar da ceia. A ceia é uma comunhão da igreja, onde os irmãos partem um pão e bebem um cálice com suco de uva. O pão partido representa o corpo de Jesus que foi moído por nós. E o cálice com suco de uva simboliza o sangue de Jesus que limpa a nossa vida do pecado. Quando você participa da ceia, você anuncia que Jesus morreu por você e você está limpo, justificado do pecado e que um dia você vai morar com ele. Ele vai voltar e você vai estar com ele para sempre no céu. Então o versículo 1, quando fala: o rei se alegra em tua força, Senhor, e na tua salvação grandemente se regozija. Quando esse salmo foi escrito, Jesus ainda não tinha vindo, ainda não tinha morrido para trazer essa salvação. Mas ele estava falando aqui que ele se alegrava no Senhor e na salvação do Senhor, querendo dizer, a salvação que vem de Deus é a salvação que derrama alegria, me dá nova alegria, regozija. Na tua salvação grandemente se regozija. Na salvação de Deus, ele tem uma grande renovação de alegria. Aí o versículo 2, por que que ele fala isso? Porque cumpriste-lhe o desejo do seu coração e não desatendeste as súplicas dos seus lábios. Ele está dizendo, o Senhor ouviu, cumpriu todo o meu desejo, ele realizou tudo o que eu pedi. Deus, ele atendeu todas as orações que ele fez. O selá é uma palavra que significa pausa. Todos os salmos, como nós falamos no começo do vídeo, o livro de salmos em hebraico é Terrilim e Terrilim significa louvores. Os salmos, muitos deles são canções. Eles foram transformados em música, que são cantados nos cultos. Então, quando tem um selá, selá significa pausa. Significa que quando eles cantam esse salmo, eles cantam o versículo 1 e 2 e aqui tem uma pausa. E essa pausa tem um objetivo: fazer a pessoa meditar no que ela cantou, no que ela falou. Então veja, é um convite. Eu leio o versículo 1 e 2 e dou uma pausa para pensar no que eu li. Então o rei se alegra em tua força, Senhor, e na tua salvação grandemente se regozija. 2. Cumpriste-lhe o desejo do seu coração, e não desatendeste as súplicas dos seus lábios. Então é como se o selá aqui fosse um convite para meditar nisso. O Senhor tem a força dele, e por causa da força e da salvação do Senhor, eu consigo realizar o desejo do meu coração e os meus pedidos, as minhas orações foram atendidas. O Senhor, ele é forte, ele tem salvação e ele responde às nossas orações. Ele tem força para responder
ele tem salvação para livrar e ele ouve quando nós falamos com ele. Então, meditando, pensando, vale a pena eu conversar com o Senhor, porque ele tem força, ele tem salvação e ele tem vontade de responder. Ele responde, porque ele poderia ter força e salvação, mas ignorar as nossas orações. Mas ele não ignora, ele nos escuta. Com toda a força que ele tem e com toda a salvação, ele nos escuta. E veja uma outra coisa, quando ele fala de força e salvação, a força, ele tem força para nos abençoar e dar o que pedimos. E ele tem salvação. Salvação fala quando nós estamos perdidos, quando nós estamos sendo perseguidos, quando nós estamos com inimigos na nossa cola, quando nós estamos sobrecarregados e desesperados, sem saber o que fazer. Então, quando estamos fracos, ele tem força, quando estamos perseguidos, cercados e sem escape, ele nos dá a salvação. Ele tem a força e a salvação. Como nos nossos pecados, ele nos deu salvação. Quando você recebe Jesus, você é salvo do pecado. E ele quer fazer isso por nós, ele quer derramar a força e a salvação dele para nos ajudar. Tanto que ele fala, o Senhor cumpriu o desejo do meu coração, e não desatendeste a súplica dos seus lábios. Agora, vem a parte do versículo 3 até o versículo 6. Vamos ver o que é que o salmista fala que Deus deu para ele. O que foi que Deus cumpriu na vida dele? Versículo 3. Pois o provês das bênçãos de bondade, pões na sua cabeça uma coroa de ouro fino. Então ele fala, Deus deu a bondade dele para ele. Então deu vida, deu família, deu o alimento, o trabalho, põe na sua cabeça uma coroa de ouro fino. Aqui ele era rei, ele recebeu na cabeça uma coroa de ouro fino, mas isso significa ele deu inteligência, ele deu governo, ele deu capacidade de tomar decisões, ele deu inteligência para ele resolver os problemas. Quando ele fala, põe na sua cabeça uma coroa de ouro fino, a coroa de ouro fino significa Deus é que nos dá sabedoria, inteligência, bom senso, prudência, discernimento, capacidade de diferenciar entre o bem e o mal. Tudo isso vem de Deus. Versículo 3: Vida te pediu e lhe a deste, mesmo longura de dias, para sempre e eternamente. Veja, ele fala que o rei pediu vida, Deus deu vida, e deu longevidade. Longura de dias é uma vida longa, para sempre e eternamente. Quem aceitou a Jesus agora, sabe que se morrer agora, vai diretamente para o céu. Então vai viver para sempre e vai ter a eternidade com Deus. Versículo 5: Grande é a sua glória pela tua salvação. Então ele está dizendo, quando ele foi cercado de situações difíceis, ele recebeu a salvação de Deus. E ele está dizendo assim, grande é a glória de Deus pela salvação que ele deu. De honra e de majestade o revestiste. Ele está dizendo, Deus me deu honra e me deu majestade. Ou seja, ele que me deu um bom nome, né? A capacidade de fazer sempre a coisa certa para ser honrado, e de majestade, ou seja, de reconhecimento. Deus é que nos dá o reconhecimento. E 6, pois o abençoaste para sempre, tu o enches de gozo com a tua face. Então, o 6 ele fala, o Senhor abençoa o rei para sempre, todos os dias eu vejo alegria com a tua face. Veja que quem escreveu o Salmo 21 está dizendo que a alegria dele estava em ter o gozo de todos os dias ver a face de Deus. Ele está dizendo uma coisa muito importante, que ele valoriza a presença de Deus. Ele está dizendo a presença de Deus, de eu poder ver a face do Senhor, todos os dias eu acordar, agradecer, orar, ler a Bíblia e aprender coisas do reino e tomar decisões corretas nas situações difíceis, é Deus comigo. Essa é a maior bênção que Deus me deu. Então, essas são as bênçãos que ele fala que ele recebeu, que Deus dá com a sua força.
Agora no versículo 7 até o 12, ele fala dos livramentos. Veja que ele fala aqui no 7. Porque o rei confia no Senhor e pela misericórdia do Altíssimo nunca vacilará. Ele está dizendo, eu nunca vou tropeçar quando eu estiver cercado pelos inimigos. E os inimigos podem não só ser as pessoas que se opõem a você. Os inimigos são os inimigos da vida. A angústia, a tristeza, a depressão, a ansiedade são os nossos inimigos, porque o rei confia no Senhor e pela misericórdia. O que é misericórdia? A palavra misericórdia é formada por duas palavras, miséria e cordes. Cordes é coração e miséria é o que é miséria mesmo. Então, misericórdia é assim, Deus ele dá o seu cordes, o seu coração, apesar de nós sermos miseráveis. Então, misericórdia é Deus recebe a nossa vida com os nossos pecados, com as nossas misérias, com o coração dele e nos abraça para perto dele. Então ele está dizendo, porque o rei confia no Senhor e pela misericórdia do Altíssimo, ou seja, porque ele recebe a mim com o coração aberto dele, apesar dos meus pecados, eu nunca vou vacilar. Versículo 8: A tua mão alcançará todos os teus inimigos, a tua mão direita alcançará aqueles que te aborrecem. Ele não fala que os inimigos são dele. Ele fala assim: quem se levanta contra mim é inimigo de Deus, porque eu sou amigo de Deus. Então ele fala: a tua mão, o Senhor vai alcançar os inimigos, porque eles são teus inimigos. E os problemas da vida também são problemas que querem fazer os filhos de Deus ficarem longe de Deus. Então são inimigos de Deus. Deus é contra a depressão, a ansiedade, a tristeza, a falta de perdão. Deus é contra. Tudo isso são coisas que são contra Deus. Mas ele fala: a tua mão alcançará todos os teus inimigos e a tua mão direita alcançará aqueles que te aborrecem. Ele está dizendo: é a força do Senhor, é a salvação do Senhor que vai derrotar o mal contra a minha vida. 9. Tu os farás como um forno aceso quando te manifestares. Ele está dizendo, Deus vai queimar, vai fritar, vai derreter no fogo aqueles que se levantarem contra a minha vida e os problemas, a depressão, a ansiedade, as coisas que vierem contra mim, Deus ele vai queimar isso. O Senhor os devorará na sua indignação e o fogo os consumirá. Versículo 10. O seu fruto destruirás da terra e a sua descendência dentre os filhos dos homens. Se os inimigos forem pessoas que estão se levantando contra você, Deus vai fazer com que o mal que eles plantam, o fruto que eles plantam, seja destruído. E eles não vão conseguir passar isso para seus filhos, para ter descendentes contra você. Deus vai pôr o fim nisso. Versículo 11: Porque intentaram o mal contra ti, maquinaram um ardil, mas não prevalecerão. Então, porque eles pensaram em fazer o mal, porque eles criaram estratégias. Maquinar é criar estratégias. Eles não vão prevalecer. 12. Portanto, tu lhes farás voltar as costas, e com tuas flechas postas nas cordas lhes apontarás ao rosto. Ele está dizendo, percebe que ele não fala em nenhum momento que os inimigos são dele. Ele fala assim, os inimigos são do Senhor. Eu sou de Deus. Quem se levanta contra mim está colocando seta contra mim, está indo contra Deus. E é o Senhor que fará com que eles voltem as costas. E com as tuas flechas postas nas cordas, lhes apontarás ao rosto. Ele está dizendo, eu não tenho que me preocupar com os meus inimigos. A salvação minha, ela me dá grande alegria, porque o Senhor, o próprio Senhor, vai colocar uma flecha apontada no rosto dos meus inimigos. Eles vão ter a flecha do próprio Deus contra eles. Então ele termina o salmo dizendo, exalta-te, Senhor, ou seja, fique de pé e que o teu nome seja honrado, que o Senhor exalte o seu nome pela tua força. Então cantaremos e louvaremos o teu poder. Quando o Senhor exalta o poder dele, a força dele, e manifesta esse poder aqui na terra, realizando essa obra, então nós cantaremos e louvaremos o teu poder. Nós vamos dar
testemunho e contar como Deus é grande e bom. Então, o Salmo 21, ele é um salmo que nos ensina que a nossa alegria deve estar na força do Senhor e na salvação do Senhor. Ele tem toda a força e ele tem a salvação. Ele tem toda a força para nos dar as bênçãos que precisamos. Ele nos dá a inteligência, a sabedoria para tomar decisões, que é a coroa de ouro fino. Ele nos dá majestade. Majestade fala a respeito de poder. Um rei tem majestade, ele é honrado, ele é respeitado. Onde ele chega, as pessoas honram, respeitam ele. Então, você vai ser uma pessoa direita. A força do Senhor nos dá bênçãos, nos dá trabalho, nos dá inteligência, nos dá família, nos dá moradia, nos dá o que precisamos e de tal maneira que não fiquemos desonrados. Se você está passando por uma situação de aperto, de desonra, ore ao Senhor o Salmo 21. Diga: o Senhor é a minha força, honra a minha vida. Se você está, e o Senhor também é a nossa salvação. Se você está cercado de inimigos, fale com Deus. Olha, Deus, essa situação, estou sendo perseguido, me salva da depressão, da ansiedade, da preocupação. O Senhor me dá grandemente a alegria. O Salmo 21 nos ensina isso. E ele fala aqui que ele agradece a Deus, porque o Senhor cumpriu, ele atendeu o desejo do coração dele. Esse versículo 2 nos dá uma segunda aplicação. Deus é verdadeiramente Deus. Ele vai fazer aquilo que você deseja. Você pede a Ele e Ele vai dar a você. E no final, quando você receber as vitórias, da mesma forma que o salmista aqui agradece a Deus, você vai terminar esse salmo dizendo: exalta-te, Senhor, na tua força, então cantaremos e louvaremos o teu poder. Você vai cantar, você vai louvar o poder de Deus, porque da mesma forma como Deus fez na vida do salmista, que escreveu esse Salmo 21, ele vai fazer na sua vida também. Então, creia na força do Senhor, na salvação do Senhor, porque é Ele que realiza o desejo do seu coração e você louvará o nome dEle. Vamos agradecer a Deus por esse Salmo 21. Senhor, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos porque o Senhor é forte, porque o Senhor tem salvação, porque o Senhor enviou Jesus para nos dar salvação e nos livrou do maior inimigo da nossa alma, que é a morte. O Senhor livrou-nos do grilhão da morte eterna. Agora nós somos vitoriosos. Em Cristo nós derrotamos. O Senhor Jesus derrotou a morte e nos deu em Cristo a vitória sobre a morte. E nós te agradecemos pela sabedoria. Coloca mesmo essa coroa de ouro fino em nossa cabeça, que é o derramamento da inteligência, da sabedoria, do discernimento, do conhecimento, da revelação que vem do Senhor para tomar decisões corretas na nossa vida. Derrama também a sua majestade, que é a provisão e o cuidado e a longura de dias, que nós possamos ser realmente cheios de dias abençoados em que possamos honrar o teu nome todos os dias. E derrama também a tua salvação. Se alguém está perseguido por algum adversário ou se está com depressão, ansiedade, preocupação, salva essa pessoa desses males. Salva os que estão doentes, enfermos. Derrama saúde para a glória do teu nome. Cumpra dessa forma os desejos do coração do teu povo e que eles possam se alegrar e no final dizer: nós cantaremos e louvaremos ao Senhor. Exalta-te na tua força, Senhor. Exalta a tua força sobre nós. Então cantaremos louvores, cantaremos e louvaremos ao Senhor, hoje e sempre, aqui na terra e também na eternidade, que o Senhor nos deu pela graça de Jesus, ter morrido por nós ali na cruz. Te agradecemos e te louvamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.